Vamos pensar, a gente está em abril, né, de 2023, lembra? Março, abril de 2020. 3 anos já se passaram, né, que a gente conviveu aí, convive ainda com esse vírus, né, que na época era novo, agora já não é mais tão novo, né, virou o mundo de cabeça para baixo. O coronavírus, né, a Covid-19, apesar da situação tá bem diferente aí daquele comecinho lá que a gente começou a viver isso aqui em Santa Catarina, cuidados em relação à doença ainda devem ser levados a sério. E a gente não pode ficar achando que a pessoa que usa máscara, por exemplo, na rua, está errada. Muito pelo contrário, né? Vamos trazer a reportagem aqui. Balança para mim. Hoje ela caminha com facilidade, tem disposição e realizou um dos sonhos da vida dela. Eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só. Esse é só um pedacinho da história da Dona Eurondina, essa jovem senhora de 67 anos de idade que adora cantar no coral. Atividade aparentemente fácil, mas não para quem passou por uma barra como ela. Em dezembro de 2020, teve Covid. Além da luta contra a doença, carregou sequelas. A respiração, problema de memória, eu fiquei muito lenta no raciocínio. A minha vida ativa praticamente parou durante 1 ano. E depois disso eu decidi procurar um neurologista que me orientou e me receitou medicamento para que eu pudesse estar aos poucos retomando minha vida normal, a memória e tal. E a par disso eu iniciei as aulas de flauta, de teclado aqui na Profamília. Voltei ao coral que eu já participava, que já fazia muito bem, além das outras atividades de hidroginástica. Então isso foi muito positivo. Existem muitas histórias semelhantes a essa relacionadas à doença. Atualmente convivemos com o vírus. Foram 3 anos de muitas experiências, aprendizados e, infelizmente, muitas perdas de vidas. Mas, apesar da situação atualmente estar bem controlada, não podemos esquecer que a Covid-19 merece muita atenção e cuidados. Aprendemos sobre a importância da higiene com as mãos. Recebemos o legado de muitas vezes esconder o sorriso por trás das máscaras. A vacina veio e com ela o novo normal. Vencemos as ruas desertas, voltamos a confraternizar, mas o vírus continua por aí. Na última semana, Blumenau registrou 300 novos casos confirmados e 3 pessoas estão na UTI. Por isso, cuidar de si e do próximo ainda é fundamental. O vírus da Covid ele é um vírus respiratório e ele tem se comportado como outros vírus, como o H1N1, como o vírus da influenza, como o vírus sincicial respiratório. Essas doenças elas realmente acabam se apresentando em períodos de maior número de casos. A mudança do clima favorece, o inverno nos traz um número maior de casos respiratórios e também o próprio fato de o Covid ter uma transmissibilidade muito grande faz com que o vírus acabe desenvolvendo novas cepas com bastante frequência e, eventualmente, uma dessas acaba, mais uma vez, trazendo sintomas, aumentando o número de casos, como foi o que ocorreu no início do ano e o que nós estamos observando também nesses últimos 60 dias, um aumento do número de casos. Blumenau já aplicou 775 mil vacinas entre primeira, segunda dose, dose única e dose de reforço. Até o momento, 287.500 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. A campanha da aplicação da dose bivalente continua, principalmente para os grupos prioritários. Nós temos, nesse momento, hoje, 3 pessoas internadas nos nossos hospitais com Covid. Tivemos 4 óbitos nos últimos 60 dias, mais de 1.800 casos positivos nas últimas semanas, mas, como eu disse, proporcionalmente o número de casos graves não foi tão grande. E nós temos que nos habituar com o Covid. Assim como nós convivemos com o vírus da gripe, com o vírus da influenza, daqui para frente nós temos que entender que todo ano nós vamos ter campanha de vacinação para o Covid. Eu acredito que nós não vamos ter mais reforços durante o intervalo entre as campanhas de vacinação, mas daqui para frente sim, ela vai fazer parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. E quem passou momentos de luta contra a doença, dá conselhos importantes
e devem ser levados a sério. Se cuidem, realmente a saúde, os meios estão ali para que as pessoas cuidem da sua saúde e façam o que é possível para restaurar a sua saúde.